Olá mais uma vez, meu nome é Ana Carla, dando continuidade às aulas de matemática comercial e financeira. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre porcentagem. O que é exatamente a porcentagem? Primeiro vamos lá uma introduçãozinha rápida. Em nosso dia a dia, é comum observarmos expressões como estas: desconto de até 30% na grande liquidação de verão, os jovens perfazem um total de 50% da população brasileira, a inflação registrada em dezembro foi de 1,93%. O rendimento da caderneta da poupança foi de 1,99% em dezembro. Todas essas expressões que eu coloquei aqui para vocês, envolvendo os anúncios, 30%, 50%, 1,93%, 1,99%, todas essas expressões envolvem uma razão especial. Essa razão a gente chama de porcentagem ou percentagem, tá? É uma razão onde o número que está embaixo na sua fração, no denominador, é igual a 100, ok? Vamos entender um pouquinho mais sobre o que é porcentagem, a taxa percentual. Vamos lá. Taxa percentual. Suponhamos que um aluno tenha acertado em um exame 12 das 15 questões apresentadas. Então, nós temos que o aluno acertou 12 das 15 questões apresentadas. A razão entre o número de questões acertadas e o número total de questões então a razão é 12 sobre 15. Isso aqui pode ser escrito simplificando, dividindo por 3 e por 3, como 4 sobre 5. Se eu dividir 4 por 5, 0,8. A gente já viu isso na aula de razão, né? Basta dividir o numerador pelo denominador. Só que 0,8, a gente também pode enxergar isso sendo 8 sobre 10. Multiplicando por 10 e por 10, isso aqui é igual a 80 sobre 100. Ou, de maneira a trabalhar, que a gente está observando agora, isso aqui é igual a 80%. Existem inúmeras maneiras de representar o 12 sobre 15, mas nessa aula de hoje a gente vai trabalhar com essa maneira aqui, que é a porcentagem, tá? Então, toda vez que o meu número que está embaixo, tá? Meu consequente for 100, então a gente pode trabalhar com a porcentagem. Quando uma razão é apresentada com o consequente 100, ela é chamada razão centesimal. Nossa razão ela é considerada uma razão centesimal. Outra forma de representarmos as razões centesimais, muito usadas principalmente no universo econômico-financeiro, é substituir, essa fração 80 sobre 100, o valor da divisão por 100, com o símbolo de porcentagem. Então, em vez, eu tenho um A sobre um 100, o valor 100, o meu B aqui é o 100, né? A sobre B, onde o B é 100. Toda vez que eu tiver isso, eu posso trabalhar dessa maneira, A, em vez de usar a divisão por 100, a minha fração com o consequente 100, eu posso usar o símbolo de porcentagem, tá? Esse símbolozinho aqui que é o de porcentagem, que lemos por cento. Assim, esse numeral 80% é denominado taxa percentual ou centesimal. Então, a porcentagem é isso que a gente acabou de ver. É uma razão onde o meu consequente é igual a 100. Ok? Elementos do cálculo percentual. Vamos ver alguns elementos do cálculo percentual. Nós vimos, o que a gente viu anteriormente? Que 12 sobre 15 é igual a 80 sobre 100. Acabou de ver isso, né? Esse 12 é chamado aqui de percentagem. O 80
ele é chamado de taxa. O 15 é chamado de principal. E o 100 é o meu consequente que gera a porcentagem. Tá? Então, o que quer dizer cada coisinha dessas? Ó? Daqui, ó, a gente consegue algumas definições. O que é a taxa? A taxa é o valor que representa a quantidade de unidades tomadas em cada 100. Então, em 100 partes, eu peguei 80. A taxa é o valor sobre 100. O que é a percentagem? Ó? A percentagem é o valor que representa a quantidade tomada de outra. É o valor que eu vou tirar do principal, que é o valor da grandeza da qual se calcula a percentagem. Então, na minha questão lá, você tinha 12 num total de 15. E aí, simplificando, vendo outras formas de escrever, a gente encontrou que era 80 sobre 100. Professor, e valores que não dá para encontrar o valor aqui consequente igual a 100? O que eu vou fazer? Aí você vai utilizar o princípio da regra de 3. Como assim? Ora, você tinha aqui 12 sobre 15. 12 sobre 15 é igual a x sobre 100. Então, toda vez que eu quero saber a porcentagem que eu estou procurando, eu tenho que fazer o que está sendo indicado. Eu tenho que transformar esse consequente em 100. 12 sobre 15 é igual a x sobre 100. Basta multiplicar meio por extremos. Regra de 3. Então, 15x é igual a 1.200. X é igual a 1.200 dividido por 15. X é igual a 120 dividido por 15, dá 8. Desce o zero, 80. Então, você tem que aqui o 12 representa em 15, 80% do total. Então, dá para encontrar o valor. Ah, professora, mas o 15 aí vai dar o resultado como 100. Mas, por exemplo, se eu tiver uma fração, uma razão, 3 sobre 7. 3 sobre 7, observe que não dá para me simplificar de uma maneira para resultar o número 100 aqui como consequente. Mas aí você vai utilizar valores aproximados. Isso aqui é igual a x sobre 100. Utiliza a ideia de meio pelos extremos e vai utilizar aproximações. Isso aqui vai dar quanto? Ó, 7x igual a 300. X é igual a 300 dividido por 7, que é aproximadamente 30 dividido por 7, dá 4. 4 vezes 7, 28, sobra 2. 2 com 0 fica 20. 20 dividido por 7. 20 dividido por 7, 20 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 7, 14, sobra 6. E aí isso aqui é aproximadamente 42, alguma coisa. Então, basta observar que vai dar um valor aproximado. Quando eu não conseguir transformar o meu consequente em 100, eu não tenho uma porcentagem exata, e sim aproximada. Ok? Trabalhar a ideia de porcentagem é ter o seu consequente igual a 100, o seu denominador igual a 100. Taxa unitária. Vamos lá ver um pouquinho sobre a taxa unitária. Vimos que a taxa percentual se refere a 100, foi o que eu disse. Toda vez que eu vou falar em percentual, eu tenho que falar na taxa que se refere a 100. Isto é, nós temos que, por exemplo, 25 sobre 100
isso aqui é igual a 25%. Se eu tenho 37 sobre 100, isso aqui é igual a 37%. Se eu tenho 7 sobre 4, eu não tenho sobre 100. Então, eu tenho que transformar o meu consequente em 100. Qual é o número que multiplicado por 4 vai dar 100? Aí você vem, 25. Ou você trabalha com a divisão, né? Dividindo 7 por 4, transformando em decimal, ou você trabalha através da equivalência de frações. 7 vezes 25, 4 vezes 25. 7 vezes 25 igual a 100. Aliás, 4 vezes 25, desculpa, é igual a 100. 7 vezes 25, 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 2, 14, com 3, 17. Então, 175 sobre 100. E aqui você tem 175%. Ok? E assim por diante. Se eu não tiver como transformar, aí você utiliza a regra de 3. Porém, na resolução de muitas questões, é muito mais prático utilizar a taxa unitária. Mas o que é a taxa unitária? Gente, a taxa unitária nada mais é do que o valor representado da maneira decimal. Por exemplo, o 25% aqui, ó, que eu coloquei aqui para vocês, tá? 25 sobre 100, que é igual a 25%, ele pode ser representado assim, ó, 25 sobre 100 é igual a I sobre 1. Isso implica dizer que a taxa unitária é igual a 25 sobre 100, né, aplicando meio pelos extremos, ó. E isso aqui nada mais é do que 0,25. Então, existem casos na matemática financeira que a gente não vai trabalhar com dessa maneira aqui, ó, com o símbolo de porcentagem. A gente vai trabalhar com a taxa unitária, que é a taxa, que é a maneira de maneira decimal, tá? De maneira geral, a gente também pode fazer o contrário. Eu tenho a taxa, que é 0,25, e posso ter a porcentagem. Isso aqui é a mesma coisa que 25%, 25 sobre 100, desculpa, que é igual a 25%. Ok? Então, nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tenham